Esta é a história de como uma capitã, a lendária e primeira mulher instrutora do GRUMEC, Grupamento de Mergulhadores de Combate da Marinha do Brasil, encontrou um grupo de baderneiros durante um treinamento na Serra da Mantiqueira, sofreu assédio e zombarias, e diante da ameaça de violência, deu a todos eles uma verdadeira e inesquecível lição. Antes de mergulhar nesta história, peço que deixe seu like e se inscreva no canal. Isso nos dá muita força. No final do outono, a Serra da Mantiqueira revelava sua presença imponente e grandiosa, erguendo-se majestosamente. As cristas sobrepostas das montanhas misturavam-se com os tons terrosos da vegetação, parecendo uma pintura a óleo, e o som da água fluindo pelos vales profundos quebrava o silêncio denso da floresta, insuflando-lhe força vital. Neste abraço formidável da natureza, em um local de relevo acidentado onde poucos ousam pisar, a capitã Carolina Mendes, que se tornaria uma lenda no GRUMEC, as Forças Especiais da Marinha do Brasil, estava imersa em um treinamento especial. Aos 29 anos, a capitã Carolina Mendes era a figura que carregava o título de primeira mulher instrutora na história do GRUMEC. Sua beleza marcante era tão pura quanto o ar rarefeito da Mantiqueira, mas no instante em que entrava em modo de treinamento, seu olhar brilhava tão frio quanto o gelo da Antártida. Desde seus dias na escola naval, ela já se destacava de forma extraordinária. No rigoroso curso de formação de mergulhadores de combate, ela superou todos os colegas do sexo masculino com uma habilidade esmagadora, quebrando inúmeros recordes. Sua capacidade de infiltração aquática e combate corpo a corpo era avaliada como, sem dúvida, a melhor dentro da corporação. Seu objetivo era claro: tornar-se a guerreira suprema para proteger a soberania do Brasil, e um dia alcançar o posto mais alto de comando no GRUMEC como mulher. Seu apelido era Peixe Negro. Significava que, assim como um grande predador que navega nas profundezas do oceano, ela era imprevisível, letal e ninguém conseguia notar facilmente sua presença. Este treinamento específico era uma missão de reconhecimento de longo alcance e sobrevivência pelas altitudes da Serra da Mantiqueira. A capitã Carolina avançava sozinha pelas trilhas íngremes e fechadas, carregando uma mochila tática de mais de 30 quilos e armamento individual de última geração. Seus passos eram leves e rápidos, e ela mantinha um estado de alerta afiado, não deixando escapar nenhum pequeno movimento ao seu redor. Sua farda camuflada estava encharcada de suor, mas em seu rosto, em vez de exaustão, via-se apenas uma vontade de ferro. Base, aqui Peixe Negro. Passando pelas proximidades do Pico das Agulhas Negras. Condições climáticas favoráveis. Em movimento seguindo a rota programada. A capitã Carolina reportou de forma concisa sua posição e status através de um rádio comunicador compacto. Sua voz era calma e articulada, transmitindo uma resiliência inabalável diante de qualquer situação. Do outro lado da linha, na sala de operações do comando do GRUMEC no Rio de Janeiro, o Major Tiago Ferraz ouviu o relato com alívio e respondeu brevemente. O Major Tiago confiava nas habilidades excepcionais da capitã Carolina mais do que ninguém. Ele era um mentor e um apoiador sólido de seu crescimento. Ele acreditava firmemente que ela escreveria um novo capítulo na história das Forças Especiais Brasileiras. Capitã Carolina, a previsão de que um grupo de civis acampe na sua área designada no final da tarde. Caso cruze com eles, evite atritos desnecessários e mantenha uma distância segura. Havia uma ponta de preocupação na voz do Major Tiago. Recentemente a região da Serra da Mantiqueira vinha sofrendo com problemas frequentes causados por jovens turistas, como algazarras, bebedeiras e acampamentos irregulares. Compreendido, Major. Ciente e mantendo a cautela. Respondeu ela de forma breve. Ela também tinha plena consciência dos acidentes e dos problemas ambientais que vinham ocorrendo por causa do comportamento irresponsável de alguns trilheiros. Para ela, como militar, proteger a segurança da população e preservar a natureza nacional também eram missões fundamentais. Ela retomou a marcha. A trilha na mata densa era tão fechada que a luz do sol mal conseguia penetrar, deixando tudo escuro, mas os olhos da capitã Carolina encontravam o caminho com precisão, mesmo nas sombras. Todos os seus sentidos estavam sintonizados com o ambiente. O som das folhas farfalhando ao vento, o barulho do riacho, até o movimento de um pequeno inseto, nada escapava à sua percepção. Ela era como um clarão luminoso movendo-se pelas sombras verdes da mantiqueira.
A capitã Carolina continuou avançando silenciosamente pela rota estabelecida. Logo, o sol começou a se pôr no oeste, e a floresta mergulhou em sombras ainda mais profundas e frias. Ela fez uma pausa e sondou os arredores. Ainda faltava uma distância considerável até o ponto objetivo do treinamento. Foi então que, de longe, ela ouviu risadas altas e gritaria. Intuindo que se tratava do grupo de civis mencionado pelo Major Tiago, ela se aproximou furtivamente da direção do barulho. Como esperado, em uma grande clareira na floresta, havia algumas barracas montadas e cerca de 10 jovens homens e mulheres, criando uma atmosfera caótica, visivelmente embriagados. Eles cantavam funk e sertanejo aos berros, bebendo sem parar. Ao redor deles, o chão estava forrado de latas de cerveja vazias, garrafas de cachaça e embalagens de salgadinhos espalhadas de forma deplorável. Não havia em seus olhos o menor pingo de reverência pela natureza ou mesmo a decência humana básica. A capitã Carolina tentou passar direto por eles silenciosamente. Focar no treinamento era sua prioridade e ela não queria se envolver em confusões fúteis. Ela caminhou pela beira da clareira, abafando os próprios passos o máximo possível. O treinamento do GRUMEC prioriza a infiltração rápida e invisível. No entanto, teria sido sua aura imponente e sua beleza que se destacaram mesmo na escuridão? Um dos homens, cambaleando de tão bêbado, a avistou, deu um assobio alto e gritou a plenos pulmões: "Ei, olha lá! Que louca tá andando sozinha no mato a essa hora! Caraca, parece uma boneca! Uma boneca!" A voz dele estava arrastada pelo álcool, mas a intenção de assédio e a zombaria descarada foram transmitidas com clareza. Com o grito dele, os olhares dos outros jovens se voltaram em uníssono para a capitã Carolina. Alguns dos homens a examinaram de cima a baixo com sorrisos maliciosos, enquanto algumas das garotas fizeram caretas de desgosto e inveja. A capitã Carolina tentou ignorá-los e continuar andando, mas eles, cada vez mais ousados, bloquearam o seu caminho. "Peraí, gata. É perigoso andar sozinha no escuro assim. Que tal passar uma noite especial aqui com a gente?" Um homem alto e corpulento se aproximou cambaleando e tentou colocar a mão no ombro dela. Seus olhos estavam vidrados pela bebida e um desejo nojento brilhava neles. O nome dele era Marcelo Gomes. Ele era uma espécie de líder daquele grupinho, um playboy conhecido na sua cidade por causar problemas. Ele agia com arrogância, confiando no seu tamanho e na força do bando. Em uma fração de segundo, a capitã Carolina se esquivou da mão dele e o advertiu com uma voz gélida: "Não encoste a mão em mim. É um aviso. Saia do meu caminho agora mesmo." Diante de sua atitude implacável, Marcelo pareceu momentaneamente surpreso, mas a coragem líquida da cerveja logo o fez dar um sorriso de escárnio. "Ih, a Patricinha tá se fazendo de difícil? Com esse rostinho lindo é muito marrenta. Mulherzinha igual a você precisa levar um corretivo para abaixar a bola." Marcelo começou a flertar de forma ainda mais agressiva, tentando colar o corpo no dela. Os outros caras ao lado dele começaram a rir e a cercaram. "Desde que eu te vi, notei essa roupa de militar. Tá em treinamento, é? TSC, TSC. Deve ser duro defender a pátria, né? Mas com um rostinho desses no quartel, os recrutas devem fazer a festa. Você gosta de usar farda na cama também, é?" Um cara de olhos apertados e olhar cínico zombou dela com um sorriso sujo. O nome dele era Rafael Costa, o capanga de Marcelo, que tinha a boca especialmente suja. Uma das garotas do grupo se intrometeu e debochou: "A fardinha até que tem estilo. Mas a calcinha também é do almoxarifado da Marinha? Aquelas calçolas bege de velha? Ou será que você nem usa nada por baixo? Fiquei curiosa agora, gente." Com o comentário dela, a roda riu ainda mais alto. O rosto da capitã Carolina foi se endurecendo. Chamas de fúria começaram a dançar em seus olhos. A provocação deles estava indo para um lado cada vez mais vulgar e insuportável. Vários homens a fuzilavam com olhares obscenos, e chegaram ao ponto de tentar contato físico puxando seu braço ou esbarrando nela de propósito. A capitã Carolina se esquivava agilmente de todas as mãos imundas, mas uma aversão e uma raiva crescentes ferviam dentro dela. Ela percebeu, através dos olhares deles, que aquilo não era apenas bravata de bêbado, mas uma intenção maliciosa de rebaixá-la, humilhá-la e abusar dela. "Seguinte, se você não tem namorado, que tal ficar comigo? Eu garanto que posso te dar uma noite inesquecível. Já fez festa no meio do mato?
Marcelo se aproximou ainda mais, sussurrando perto do ouvido dela com um hálito repulsivo de álcool, e então sua mão agarrou o braço dela com força. A paciência da Capitã Carolina chegou ao limite. Seu rosto lindo transformou-se em uma máscara de gelo, e de seus olhos escuros irradiava uma luz afiada como um feixe de laser. Ela decidiu que não havia mais motivo para tolerar aquela situação nojenta. Ela era uma capitã e instrutora das Forças Especiais do Brasil. Sua força e treinamento lhe davam todo o direito e a capacidade de punir aquela provocação estúpida. Na escuridão da Serra da Mantiqueira sua voz soou baixa, porém avassaladora. Escutem bem o que eu vou dizer agora. Vocês acabaram de mexer com algo que não deveriam. Diante do tom frio e categórico da Capitã Carolina, o barulho dos jovens cessou por um instante. Seu olhar letal e sua aura glacial causaram uma pressão estranha até mesmo na mente entorpecida deles. Contudo, Marcelo logo soltou uma risada nasalada e avançou novamente. Tá querendo pagar de durona agora pra quê? Você não acha que consegue dar conta de 10 pessoas sozinha, acha? Relaxa, gatinha. Deixa eu brincar com você a noite toda que você vai ganhar uma recompensa que nem imagina. Ele continuava com o tom de deboche, mas havia um pouco mais de cautela em seus olhos. A Capitã Carolina não respondeu com palavras, mas com um movimento imperceptível aos olhos de civis. Em um piscar de olhos, ela agarrou o pulso de Marcelo, que ainda segurava seu braço, e o torceu implacavelmente. Um grito curto de argue, e rompeu quando o rosto de Marcelo se contorceu de dor. A força da pegada dela era inimaginável, e o braço grosso dele foi torcido a ponto de parecer que ia quebrar. Simultaneamente ela desferiu um chute cirúrgico na lateral do joelho dele, destruindo seu ponto de equilíbrio. Marcelo perdeu a estabilidade, cambaleou e desabou no chão. Os movimentos da capitã eram tão fluidos quanto a água, mas possuíam uma força destrutiva esmagadora. Chocados com a ação repentina, os outros jovens ficaram paralisados. O álcool deixava seus reflexos lentos, e eles jamais teriam imaginado que uma mulher militar tão bonita demonstraria técnicas de combate tão brutais em frações de segundo. A Capitã Carolina arremessou Marcelo no chão como se ele fosse um boneco de pano e partiu para o próximo alvo. Rafael, que a havia assediado verbalmente, recuou em pânico, mas a movimentação dela já havia antecipado seu medo. Ela encaixou um uppercut violento e preciso bem no queixo dele. Com um som surdo e seco, o corpo de Rafael foi arremessado para trás. Seus olhos reviraram e gotas de sangue brotaram de seus lábios. Ele caiu no chão, completamente nocauteado. Oh, o que é isso? Essa mulher é louca? Só então o resto do grupo percebeu a gravidade da situação e o caos se instaurou. Alguns dos caras partiram para cima dela ao mesmo tempo, mas a Capitã Carolina parou e rebateu os ataques com extrema frieza. Seus movimentos eram como uma dança letal, graciosos mas mortais. Ela desviava ou bloqueava os socos desajeitados deles com o mínimo de esforço, e nunca desperdiçava uma abertura, aplicando contra-ataques cirúrgicos e devastadores. Com um único chute giratório, um homem robusto voou longe. Com um golpe de faca de mão no pescoço, outro desabou segurando a garganta. Suas técnicas de combate eram as de uma instrutora do GRU-MEC forjada em combate real. Civis bêbados não eram absolutamente nada para ela. Ela sabia instintivamente como os corpos deles se moveriam e onde estavam suas vulnerabilidades. Vocês estão loucos de medo? Vão todos para cima dela. Acabem com essa vadia, gritou Marcelo, tentando se levantar do chão a muito custo. Mas seus capangas já estavam caídos pela força avassaladora da Capitã Carolina, ou recuando, apavorados. Nos olhos deles só havia o mais puro pânico. A Capitã Carolina neutralizou os ataques ridículos deles com facilidade e subjugou os arredores rapidamente. Ela não usou força letal excessiva, aplicou apenas a força mínima necessária para incapacitá-los de lutar ou para parar suas ações ameaçadoras. O objetivo dela não era mutilá-los, mas sim impedir a atitude imbecil deles e gravar a ferro na mente deles que nunca mais deveriam fazer aquilo com ninguém. Ela estava dando a eles uma verdadeira lição moral e física. Um cara que tentou agarrá-la pela cintura tomou um chute frontal agudo direto no plexo solar e caiu ali mesmo, ofegante, puxando o ar desesperadamente. Os gemidos de dor ecoavam pela floresta escura.
Para a garota que tinha zombado perguntando se sua calcinha era do almoxarifado, a capitã lançou um olhar cortante como uma lâmina. Vocês vão ter que arcar com a responsabilidade de cada palavra suja que vomitaram. O que sai da boca de vocês reflete o lixo que vocês são por dentro. Sob a voz de gelo dela, o rosto da garota ficou pálido como cera, incapaz de proferir uma única sílaba. Em questão de minutos, os jovens que antes eram tão barulhentos estavam todos jogados no chão, gemendo de dor ou olhando para ela de baixo para cima com expressões aterrorizadas. A empáfia e a pose deles haviam desaparecido completamente, restando em seus rostos apenas arrependimento e agonia. O acampamento havia virado um cenário de desespero. A capitã Carolina olhou para eles caída de forma impassível. Seu rosto incrivelmente belo ainda mantinha uma expressão gélida, mas seus olhos brilhavam com o senso de justiça. Ela falou com uma voz baixa, porém afiada como uma faca. Vocês hoje sentiram na pele as consequências do comportamento inconsequente e criminoso de vocês. Aqui não é a balada ou a casa da mãe de vocês. A Serra da Mantiqueira é um patrimônio natural, e atitudes que prejudicam e ameaçam outras pessoas são intoleráveis. Ela tirou o celular de um dos bolsos da farda, tirou fotos dos rostos deles e checou os RGs de alguns que caíram no chão. Já tenho a identificação de vocês. Se tentarem qualquer outra estupidez como essa, responderão perante a lei e serão punidos com rigor. O aviso cravou fundo na mente deles. Ela instilou um terror que eles jamais esqueceriam. A capitã Carolina deu uma última olhada panorâmica neles em silêncio, virou as costas e retomou seu caminho. A silhueta dela desapareceu na escuridão da noite, mas a impressão formidável que ela deixou não seria apagada da memória daqueles jovens tão cedo. Nas sombras densas da Serra da Mantiqueira, a punição luminosa dela em nome da justiça ficou profundamente marcada na floresta junto com os gritos de dor. A capitã Carolina deixou para trás o acampamento caótico e voltou para a rota do treinamento. A trilha, agora engolida pela noite escura, estava ainda mais silenciosa e isolada. O encontro repulsivo de instantes atrás havia quebrado levemente sua concentração, mas ela rapidamente recuperou a compostura e mergulhou no estado mental da missão. Para ela, o dever e a missão estavam sempre acima de emoções pessoais. Verificando a bússola e a carta topográfica, ela marchou em silêncio. A noite na montanha possuía uma atmosfera completamente diferente do dia. O som de grilos e o pio de corujas desconhecidas vinham em intervalos regulares. O farfalhar das folhas movidas pelo vento frio dava a sensação de que a floresta estava viva e respirando. A capitã Carolina mantinha o alerta constante, prestando atenção em cada mínimo ruído. Além da possibilidade de cruzar com uma onça-parda ou outros animais selvagens, ela não podia descartar 100% a chance de aqueles baderneiros tentarem segui-la por vingança. Ela estava pronta para mudar para a postura de combate a qualquer momento. Mas ela não tinha medo. Ela era a capitã de elite do GRU-MEC, forjada para sobreviver em condições extremas e inóspitas. Sua visão noturna era excelente, e seus passos eram silenciosos e ágeis. Sua mão descansava sutilmente perto do coldre da pistola na cintura, pronta para responder instantaneamente a qualquer ameaça real. Cada movimento seu era fruto do instinto militar e de anos de exaustivo treinamento. Ela caminhou e caminhou durante toda a noite. Quando a madrugada se aproximou, o céu no leste começou a clarear timidamente. As paisagens ao redor, que antes eram apenas contornos vagos na escuridão, lentamente começaram a revelar suas formas. A capitã Carolina parou por um momento para apreciar a quietude da aurora. O ar gélido da madrugada roçou em suas bochechas, esfriando seu corpo que estava superaquecido de tanto caminhar. Ela respirou fundo, absorvendo toda a energia pura da mantiqueira. Ela tirou uma ração militar compacta e água da mochila para saciar a fome. Comer no frio da alvorada parecia muito mais saboroso do que de costume. Enquanto repunha as calorias, ela revisou mentalmente a etapa final do seu percurso. A distância até o ponto de extração, o tempo estimado de chegada e os potenciais riscos foram recalculados em sua cabeça. Ela não deixou a concentração cair nem por um segundo, buscando a perfeição na missão. Ao terminar a refeição, ela pegou a trilha novamente. A mata, agora banhada pelos primeiros raios de sol, oferecia uma beleza distinta da noite.
O orvalho matinal nas folhas brilhava como diamante sob a luz dourada, e pássaros de diversas espécies começaram a cantar em todos os cantos. A capitã Carolina respirou o ar limpo e fresco, dando passos vigorosos. A experiência desagradável da noite anterior já estava se desvanecendo de sua mente. Ela não tinha o luxo de gastar energia emocional com a estupidez alheia. Havia objetivos muito maiores aguardando no horizonte. Ela continuaria seguindo em frente silenciosamente, em direção ao seu sonho de se tornar a guerreira mais letal na defesa da costa brasileira e a primeira comandante mulher do GRU-MEC. Na serenidade do amanhecer, os passos da capitã Carolina se tornaram ainda mais firmes. Seus olhos castanho escuros reluziam como o sol nascente, e em seu peito queimava uma lealdade inabalável à nação e uma paixão ardente por seu sonho. A alvorada na Serra da Mantiqueira era a luz da esperança anunciando um novo começo para ela. Enquanto a capitã desaparecia na calma da manhã, os jovens deixados para trás no acampamento viviam um verdadeiro pandemônio de miséria e caos. Eles que passaram a noite se embriagando e se achando os donos do mundo, de repente foram consumidos pelo medo e pelo arrependimento. Seus corpos latejavam de dor e suas mentes foram esmagadas por um pavor desconhecido. O primeiro a recobrar totalmente os sentidos foi Marcelo. Ele segurou o pulso latejante e olhou em volta. Ver seus parceiros caídos e gemendo só fez seu ódio aumentar. Que merda! Aquela vadia me paga. Eu não vou deixar isso barato. Ele rangeu os dentes, mas ao se lembrar do olhar fulminante e da força esmagadora da capitã que o derrubou num instante, ele percebeu que não podia simplesmente gritar de raiva. Seu ego havia sido pisoteado da pior forma possível, mas um medo sombrio também se instalou em seu coração. Pela primeira vez na vida, ele percebeu que existiam predadores muito maiores e mais fortes do que ele. A humilhação psicológica era muito pior do que a dor física. Rafael limpou o sangue que escorria do lábio partido, bufando de dor. Sua mandíbula ainda estava dormente e sua cabeça girava. Ele tinha uma expressão de incredulidade profunda pelo fato de ter sido nocauteado de forma tão humilhante. Como uma mulher com aquela cara de modelo pode ter tanta força? É bruxaria? É o demônio? Ele resmungou. A imagem do uppercut devastador da capitã não saía de sua cabeça. Ele olhou em volta em pânico, percebendo que não havia ninguém ali que pudesse socorrê-los. Ele sentiu o desespero da própria impotência. Ai meu Deus! Eu achei que ela ia me matar. Beatriz, a garota que zombara do uniforme e da roupa íntima da militar, ainda choramingava, tremendo incontrolavelmente. Ela foi tomada por um nível de pavor que nunca experimentara na vida. O aviso frio da capitã Carolina continuava martelando em sua cabeça. O que sai da boca de vocês reflete o lixo que vocês são. Ela estava paranoica, temendo que a polícia do exército ou da marinha fosse bater na porta da casa dela. A ironia venenosa dela tinha voltado como um bumerangue mortal. Aquele dia traumático deixou cicatrizes psicológicas profundas nela, e ela sabia que nunca mais teria a arrogância de julgar ou humilhar os outros por aparência. Alguns dos caras ainda tentavam engolir o orgulho ferido e pareciam querer arrumar um jeito de revidar, mas a grande maioria estava tão traumatizada pela força colossal da capitã Carolina que não ousavam nem pensar em cruzar o caminho dela de novo. Tardiamente, eles perceberam o quão imprudentes e imbecis haviam sido. A marrã deles virou pó, deixando para trás apenas dor, irritação e um medo profundo. Com o passar do tempo, as reclamações começaram a surgir, lideradas pelos mais machucados. Pô, a gente vai ficar aqui largado no chão? Tem gente que precisa ir pro hospital, gritou um deles. Mancando e praguejando, eles começaram a desmontar as barracas e a juntar as mochilas. Em seus rostos, a euforia da noite anterior havia sumido, substituída por caretas de dor aguda enquanto iniciavam a lenta e torturante descida da serra. Eles empurravam a culpa uns nos outros e reclamavam o tempo todo, mas nenhum deles demonstrou arrependimento sincero de imediato. Para eles, a capitã Carolina era apenas uma militar louca e filha da mãe que cruzou o caminho deles. Eles não fizeram o menor esforço para entender por que ela ficou tão furiosa e quão abominável havia sido o comportamento deles. Ainda assim, no fundo, alguns deles não conseguiam esquecer os olhos penetrantes e a atitude austera da capitã, principalmente a força devastadora que ela exibiu. Aquilo ficou marcado a ferro. Por fora eles xingavam,
Mas num canto escondido de suas mentes havia um desconforto esquisito e o início de uma compreensão vaga de que jamais deveriam agir daquela maneira novamente. A arrogância vazia e a bravata juvenil deles murcharam temporariamente após o encontro terrível com a instrutora do GRUMEC, mas ainda não se sabia se isso levaria a uma mudança fundamental. Eles ainda teriam que pagar um preço amargo. A capitã Carolina completou a rota de treinamento conforme programado e retornou com segurança à base no Rio de Janeiro. Ao relatar os resultados da missão ao Major Tiago Ferraz, ela mencionou brevemente o encontro desagradável no acampamento da Serra. Major, durante o percurso, encontrei um grupo de civis jovens. Eles estavam causando transtornos aos outros trilheiros e ao ambiente por conta de excesso de bebida e algazarra, e também tentaram direcionar linguajar obsceno e contato físico indesejado a mim. Reportou a capitã de forma pragmática. Ela não entrou em detalhes minuciosos sobre o assédio nojento e as provocações que sofreu. Para ela já era uma ocorrência banal do passado que havia sido resolvida. Ela valorizava o profissionalismo e não misturava suas emoções com a objetividade militar. O Major Tiago ouviu o relato com uma expressão séria. Capitã, houve algum conflito físico sério? Você se feriu ou há alguma complicação? Ele perguntou, preocupado com a integridade dela. Houve um breve combate corpo a corpo. No entanto, após a imobilização deles, não houve maiores atritos. Isso não interferiu no cumprimento da missão. Ela respondeu de forma sucinta. Ela não explicou detalhadamente como demoliu o grupo inteiro ou como eles reagiram no chão, choramingando. Ela simplesmente gerenciou a situação, retomou o foco e voltou à base. O Major Tiago percebeu em sua fala enxuta que havia muito mais por trás daquela história, mas não a pressionou. Ele conhecia muito bem a personalidade da capitã. Ela não era o tipo de pessoa que apelava para o emocional ou que exagerava nos fatos. Se ela disse que foi um breve combate corpo a corpo, a situação provavelmente envolveu muito mais. Ele confiava plenamente no julgamento e nas habilidades dela. Entendido. Acredito que você agiu da forma correta nas circunstâncias. Contudo, no futuro, caso se depare com situações semelhantes, evite o engajamento direto, reporte à base e aguarde ordens. O major repassou as instruções de protocolo padrão. Ele confiava nela, mas não queria que a corporação se envolvesse em polêmicas desnecessárias. As forças especiais, por sua natureza letal, estavam sempre sob os holofotes da opinião pública. A capitã concordou com a cabeça. Ela sabia que a abordagem mais correta em tempos de paz era reportar à polícia local e evitar a ação direta. No entanto, diante de uma ameaça imediata contra sua dignidade e integridade, o orgulho de militar que corria em suas veias não permitia que ela recuasse de braços cruzados. Ela tinha uma personalidade que não tolerava a injustiça. Após o término do relatório, briefing, a capitã Carolina voltou ao seu alojamento e organizou seu equipamento. Seu coração estava em paz, mas por um instante, o rosto daqueles baderneiros bêbados passou pela sua mente. A imaturidade e a vulgaridade deles a deixaram enojada. Porém, ao mesmo tempo, ela relembrou o sentimento de justiça e satisfação que teve ao derrubá-los um por um. Ela não sentia nenhuma gota de remorso por ter dado àqueles marginais a punição que mereciam. Ela ficou em frente ao espelho e olhou para si mesma. Beleza impecável, resistência física sobre-humana, julgamento gélido e preciso. Ela estava pronta para dedicar tudo o que tinha à sua pátria. Seu objetivo ia além de ser uma militar excepcional. Ela queria ir além do título de primeira mulher instrutora e se consolidar como a autoridade máxima no comando das operações do GRUMEC. Ela caminharia silenciosamente rumo ao seu sonho. Ela olhou para uma anotação afixada no armário. Primeira mulher comandante do GRUMEC. Ela cerrou o punho com firmeza. Seus olhos brilhavam de forma inabalável. A experiência repulsiva da noite anterior havia lançado uma pequena sombra passageira, mas sua determinação varreu tudo, brilhando ainda mais forte. Ela simplesmente continuaria trilhando seu caminho. Alguns dias depois do retorno da capitã Carolina, o incidente no acampamento da Serra da Mantiqueira tomou um rumo totalmente inesperado e acendeu a chama de uma enorme controvérsia. O caso, que parecia ter sido arquivado em silêncio nos corredores do quartel, espalhou-se como fogo em pólvora quando outros campistas, que estavam mais distantes e filmaram a cena com o celular, publicaram vídeos exagerados nas redes sociais, que logo dominaram o Twitter X.
Instagram e o YouTube brasileiro. Em especial, a beleza estonteante da Capitã Carolina, contrastando com a violência avassaladora com a qual ela desmantelou o grupo, provocou um engajamento explosivo dos internautas. No vídeo editado e curto, ela parecia uma heroína de filme de ação, imobilizando vários homens enormes de uma vez só. Ela foi aclamada como a deusa do Grumek, a justiceira, a mulher que lavou a nossa alma. A história da capitã que deu um corretivo em um bando de playboys arruaceiros virou o assunto mais quente do Brasil na internet. Mas, por outro lado, vozes críticas em relação ao suposto uso excessivo da força militar começaram a ecoar. Alguns internautas argumentavam que, por pior que fosse o comportamento dos trilheiros civis, o fato de uma militar da ativa aplicar golpes de arte marcial e causar lesões em pessoas comuns era um exagero e um abuso de poder. Com o vídeo fragmentado e desprovido do contexto total, já que não mostrava claramente o momento inicial do assédio, o sensacionalismo mediático aumentou a polêmica. Tudo bem, os caras eram bêbados chatos, mas uma militar sentar a porrada em um monte de civil não faz o menor sentido. Especialista ou não, isso é covardia. Militar batendo em civil? Onde está a justiça militar? Tem que investigar e expulsar ela. Rostinho bonito e braço pesado. Dá até medo. Isso mancha a imagem da Marinha. Manda essa mulher pra casa. À medida que as acusações e boatos infundados se espalhavam pelo ciberespaço, preocupações começaram a surgir dentro do comando das Forças Armadas, especialmente porque o Grumek era uma força sensível, qualquer desgaste público era ruim. O caso chegou até ao Ministério da Defesa em Brasília. Desesperado com a explosão mediática, o Major Tiago chamou a Capitã Carolina de volta à sua sala. Capitã, tem uma narrativa muito pesada rolando contra você na internet agora. Estão dizendo que você agrediu violentamente civis no meio da noite. Por acaso você comentou sobre isso com algum jornalista ou alguém de fora? Sua voz carregava muita tensão. A capitã respondeu de forma plácida: além do relatório que apresentei ao senhor, não falei com absolutamente ninguém. Eu nem uso redes sociais ativamente, senhor. Ela estava totalmente alienada do caos que corria online. Para ela, o importante era terminar os exercícios e focar na carreira. O Major Tiago então mostrou os vídeos e detalhou a repercussão pública do evento. A Capitã Carolina ouviu a explicação sentindo uma certa estranheza. A intenção dela era encerrar uma situação abusiva rápido para poder voltar ao foco. Ela jamais previu que alguém na escuridão estaria filmando para transformar o caso num circo na internet. Bom, já que a situação chegou a este ponto, não temos escolha a não ser agir de forma proativa. Precisamos divulgar uma nota oficial esclarecendo a inevitabilidade de sua ação e o contexto do assédio. Se não fizermos isso rápido, a honra de todo o grupamento será manchada, disse o major com uma feição grave. Ele não suportava ver uma de suas melhores operadoras sendo alvo de ódio gratuito. No entanto, a Capitã Carolina pensou por alguns segundos antes de responder suavemente: senhor, com todo o respeito, acredito que não é necessário nos desgastarmos com justificativas. Mais cedo ou mais tarde, o interesse das pessoas vai migrar para o próximo escândalo da semana. Eu agi segundo o que eu sabia ser certo para me proteger de uma ameaça. Eu não cometi crime algum. A voz dela era serena, mas transbordava convicção. Ela não vivia em função dos aplausos ou do cancelamento do tribunal da internet. Ela andaria em linha reta no caminho que achava correto. O Major Tiago hesitou diante da firmeza dela, mas no fim, decidiu respeitar sua posição. Ele conhecia a fortaleza mental e a segurança de sua subordinada. E assim, a Capitã Carolina manteve-se calada diante da tempestade virtual. O seu silêncio, curiosamente, instigou ainda mais curiosidade e debate, mas ela não se importou. O que importava não era a opinião pública, mas a voz de sua própria consciência. No entanto, essa polêmica em breve viraria de cabeça para baixo devido a um desdobramento inesperado. O silêncio institucional agiu como gasolina na fogueira da fofoca na internet. Os defensores da justiceira e os críticos dos abusos militares travavam guerras diárias nos comentários. Programas sensacionalistas de TV começaram a explorar o caso com títulos chamativos como A Rambo Brasileira, Abuso ou Defesa. Os telefones dos Centros de Comunicação Social da Marinha não paravam de tocar. Mas à medida que os dias passavam, a maré da opinião pública começou a virar de forma surpreendente.
O motivo foram as testemunhas. Outros trilheiros e turistas que estavam na Mantiqueira naquela noite começaram a se manifestar com clareza na internet, trazendo luz sobre os cantos obscuros da história. Esses viajantes começaram a postar longos relatos em grupos de montanhismo no Facebook e no Twitter, descrevendo com detalhes o nível bizarro de assédio, a perturbação da paz e a tentativa de abuso sexual físico e moral que o grupo cometeu contra a militar antes da briga. Vou ser muito honesto, eu tava a uns 100 metros e aqueles caras eram uma vergonha para a raça humana. Tavam vomitando no mato, quebrando garrafa, gritando, e quando a mulher fardada passou, o assédio foi nojento. O cara falava coisas absurdas sobre a calcinha dela, sobre o corpo dela. Xingamentos que dariam cadeia fácil. Pior, eles encurralaram ela no escuro. Se fosse eu no lugar dela, eu tinha atirado. A mulher militar manteve a compostura. Aguentou até o limite e só agiu para não ser abusada. Quem tá criticando não entende o pavor que é uma mulher ser cercada por um bando de marmanjo bêbado na floresta de noite. Ela defendeu a própria honra. Tem que aplaudir a postura dela de não ter feito um estrago ainda maior. À medida que esses relatos reais começaram a inundar a rede, a narrativa mudou da água pro vinho. O ódio em cima da Capitã Carolina virou pó. Agora a fúria e o desprezo da sociedade se concentraram em cima do grupo de assediadores mimados. A culpa sempre foi dos arruaceiros. Essa guerreira merece uma medalha. Playboyada tentou estuprar mulher no mato e levou corretivo. Satisfação garantida. O comando das Forças Especiais acompanhou com alívio a mudança de cenário. O Major Tiago chamou a capitã mais uma vez, desta vez mais leve. Capitã, a internet deu um giro de 180 graus. Com o depoimento das outras pessoas que estavam lá, todo o país está te apoiando e chamando você de heroína. A capitã escutou a novidade em silêncio. A sua expressão continuava neutra. Ela não demonstrava nenhum traço de exaltação ou alívio eufórico. Como eu previ, senhor. O tempo revela a verdade naturalmente. Eu fiz o que era necessário na hora e aqueles homens receberam a punição proporcional aos seus atos. A voz dela carregava a força da certeza moral absoluta. Alguns dias mais tarde, uma figura inesperada decidiu vir a público, o que botou um ponto final absoluto na controvérsia. Ninguém menos do que Marcelo Gomes, o líder do grupo que foi humilhado, postou uma carta aberta e um vídeo pedindo perdão em seu perfil no Instagram. Olá, meu nome é Marcelo Gomes. Eu venho a público para pedir as mais sinceras desculpas pelo ocorrido na Serra da Mantiqueira há alguns dias. Naquela noite, eu e meus amigos estávamos cegos pela bebida e cometemos atrocidades, atormentando outras pessoas no acampamento e o pior de tudo. Dirigimos palavras nojentas e tentamos assediar fisicamente uma mulher que passava. Nós fomos monstros. O nosso comportamento foi um crime. Eu quero pedir desculpas de joelhos a essa mulher e a toda a sociedade brasileira pelo constrangimento que causei. Gostaria de agradecer publicamente a essa mesma mulher militar por ter me dado a lição física que me fez acordar para a vida e pagar na pele pelos meus erros. Nós todos conversamos e decidimos que não cometeremos esse erro nunca mais. Vamos viver de forma honesta. Peço desculpas mais uma vez. O pronunciamento de Marcelo explodiu nas redes sociais. Esse pedido de desculpas serviu para extinguir qualquer faísca de debate que ainda sobrasse. Assim que o post viralizou, as acusações contra a militar sumiram definitivamente. Curiosamente, a recusa dela em dar entrevistas e o seu silêncio majestoso brilharam ainda mais sob os olhos da nação. Ela permaneceu forte, apegada às próprias crenças, e a verdade prevaleceu por si só. O texto de Marcelo também provou que o corretivo fenomenal que ela aplicou foi, na verdade, a salvação da moralidade de um homem. Naquela noite de trevas na montanha brasileira, a semente da justiça plantada pela capitã finalmente floresceu. A retratação genuína de Marcelo dominou as manchetes dos portais de notícias. Paralelamente, Rafael e Beatriz também trancaram seus perfis após postarem longos textos admitindo o próprio lixo em que haviam se transformado e pedindo perdão a quem magoaram. Embora alguns duvidassem da sinceridade de todos eles, o fato de terem confessado a culpa diante do país todo gerou um efeito positivo. A Capitã Carolina deixou de ser só a instrutora implacável do GRUMEC para virar um símbolo de dignidade e integridade no país inteiro. Inúmeros brasileiros a admiravam não só pela força bruta, mas pelo controle, firmeza moral e estoicismo.
Do outro lado, o trauma corretivo mudou a vida daquelas pessoas para sempre. Marcelo, o ex-líder e playboy, vendeu um negócio de fachada que usava para sustentar sua vida noturna e voltou para a fazenda de seus pais no interior de Minas Gerais. Ele achou que o soco moral que levou na Mantiqueira era um recado de Deus. Ele não queria mais ser um parasita irresponsável. Agora ele acordava com as galinhas para tirar leite, cuidar do gado e plantar. No começo suas mãos doíam com o peso da enxada, mas no meio do suor e do contato com a terra vermelha, ele sentiu orgulho próprio pela primeira vez. Rafael, que sempre fora o capacho, covarde de Marcelo, também iniciou um processo de redenção íntima. Ele abandonou as panelinhas de falsos amigos que cultivava nas grandes cidades e decidiu investir no único dom que tinha escondido e nunca usou por medo de julgamento: a fotografia. Ele começou sendo auxiliar de câmera num estúdio pequeno, e nos finais de semana, viajava para as montanhas para clicar a beleza do relevo brasileiro. As fotos dele capturavam uma paz de espírito tremenda, emocionando quem as via. Beatriz entrou em um poço de reflexão severa por conta dos insultos baratos que jogará no rosto de uma mulher honrada. Envergonhada pela própria futilidade e pela obsessão pelas aparências que ditavam sua vida nas baladas sertanejas, ela mudou drasticamente. Ela parou de focar só em si mesma e se alistou como voluntária permanente em um asilo público de idosos. Passando horas escutando as histórias tristes e ricas de pessoas solitárias, ela finalmente entendeu o que a verdadeira beleza humana significava. O amor e a empatia começaram a crescer nela. Quando a capitã Carolina, através do Major Tiago, soube dessas mudanças colossais na vida daqueles infratores, um leve, quase imperceptível sorriso desenhou-se em seu rosto. Apesar de ter sido a executora de uma punição brutal e necessária, saber que esse evento doloroso foi o catalisador que resgatou 3 almas da ruína total trazia um enorme calor ao peito dela. Ela percebeu que ser uma militar de elite no Brasil não era apenas segurar um fuzil para defender as águas e fronteiras nacionais, mas também, à sua maneira, ser uma força de impacto positivo na sociedade, recolocando no trilho quem estava descarrilado. A liderança dela crescia em profundidade e sabedoria. O tempo avançou impiedosamente e a capitã Carolina consolidou-se como um mito vivo, uma lenda dentro do batalhão de mergulhadores de combate. Ela não era mais só a primeira mulher, mas a indiscutível especialista-chefe em táticas especiais da Marinha do Brasil. Através de operações reais rigorosas, ela lapidou sua liderança, servindo de modelo exemplar para dezenas de novos cadetes e oficiais. O seu antigo sonho, que parecia um projeto distante, ser a primeira comandante-geral do GRUMEC, agora tomava contornos de realidade inevitável. E durante esses anos de ouro da carreira militar dela, a vida do trio humilhado trilhou rotas pacíficas e plenas. Marcelo na roça mineira distribuía parte da colheita em orfanatos de sua região, tornando-se um fazendeiro respeitado e humilde, com o rosto marcado pelo sol ardente e pelo sorriso de trabalhador rural. Rafael virou um premiado fotógrafo da natureza, envolvido de cabeça em ativismo de preservação do Parque Nacional da Mantiqueira. Cada foto dele carregava o peso da segunda chance. Beatriz tornou-se assistente social concursada, dedicando sua energia e beleza interna no trato afetuoso com os pacientes acamados, redimindo-se todos os dias por um passado do qual se envergonhava. Em um ensolarado dia de outono, anos depois, a capitã Carolina estava de volta à Serra da Mantiqueira, cumprindo mais uma fase de avaliações estratégicas de terreno. Seu corpo continuava rígido como aço, seus passos imponentes dominavam a trilha rumo ao topo do Pico das Agulhas Negras. Quando ela chegou no ponto mais alto da travessia, deparou-se com um encontro improvável. Marcelo, Rafael e Beatriz estavam ali. Eles vestiam coletes verdes com as inscrições Voluntários, Defesa da Natureza. Marcelo estava consertando degraus de contenção na trilha. Rafael fotografava os arredores para um projeto de conservação. Beatriz oferecia chá e café quentinhos para os montanhistas que chegavam exaustos. Os rostos dos 3 transbordavam paz de espírito. Marcelo avistou a capitã e paralisou, engolindo seco. Seus olhos exibiam um lampejo daquele velho medo irracional, mas ele foi rapidamente engolido por um oceano de gratidão e reverência profunda. Senhora, Major? Ou Capitã? Ele gaguejou,
Ele acompanhava as notícias militares dela e sabia que ela havia sido promovida, mas o respeito e o pavor reverencial ficaram travados na sua garganta como na noite em que apanhou. A capitã olhou fixamente para eles. Seu olhar retinha a mesma agudeza de predador marítimo, mas, no fundo, brilhava com afeto e compreensão silenciosa. Era visível que o veneno havia sumido da alma deles. Faz muito tempo. Vejo que estão todos trilhando um bom caminho. Ela lhes ofereceu um sorriso incandescente e raro, tão quente e forte quanto o sol da tarde tocando a serra. Marcelo abaixou a cabeça profundamente em sinal de absoluto respeito. Sim, senhora. Tudo graças a você. Graças à lição rigorosa que nos aplicou naquele dia fatídico, hoje somos novas pessoas. Do fundo do coração, muito obrigado. A senhora salvou a nossa vida do lixo em que a gente vivia. A voz dele tremia de sinceridade e emoção. Rafael e Beatriz também se curvaram reverenciando a oficial. Em seus olhos não havia nada além de contrição honesta pelo passado e paixão inflamada pela nova vida construtiva. A capitã Carolina deu um leve tapinha, firme mas acolhedor, no ombro de cada um deles. É reconfortante ver que vocês amadureceram. A montanha cobrou de vocês um preço amargo e duro na época, mas também foi a montanha que deu a vocês a plataforma para recomeçar. A voz dela soava tão limpa e magnética quanto o vento fresco da cordilheira. Ela sentiu uma realização infinita ao confirmar que não os machucou em vão. Aquela interferência brusca produziu, no longo prazo, luz para a sociedade civil brasileira. Deixando os voluntários inspirados em seu trabalho, a oficial retomou a marcha, desaparecendo rumo ao pico mais alto. Sua meta, ser a primeira comandante mulher do GRUMEC, deixou de ser uma glória individual para se tornar o atestado divino de que a simples existência e disciplina de uma pessoa pode iluminar quem anda nas trevas e arrastar o país inteiro numa direção de ordem e virtude. Assim como os maciços de granito da montanha em que pisava, ela não cederia perante provação alguma, abrindo a machadada seu próprio destino. Do topo inatingível do Pico das Agulhas Negras, a capitã Carolina vislumbrou a imensidão sublime e vasta da geografia brasileira rasgando o horizonte. Lá residia o cerne de todos os seus sonhos e ali ecoava a esperança viva das pessoas que ela, sozinha, ajudou a salvar. O nome dela virou uma divindade intocável nas Forças Armadas. Ela seria eternizada nos anais da nação não apenas como uma combatente sanguinária e letal, mas também como a compassiva líder e o formidável peixe negro que virava vidas do avesso para encontrar a salvação. Seu destino continuaria seguindo em frente,